Tá um pouquinho complicado para entender, aquela situação quando o delta dá negativo, né, pessoal? Quando você vai fazer o gráfico, né, da função de segundo grau, ou função quadrática, e você cai naquela situação lá em que o delta é negativo lá na forma do Bhaskara, né? Como é que se faz então o gráfico? Né? O que você vai precisar para montar o gráfico quando o delta dá negativo aí? Pessoal, olha bem, ó. A gente sabe, cara, que quando o delta é negativo, quando você substitui na forma do Bhaskara, né, aquela formulazinha, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, a gente não consegue, né, pessoal? No conjunto dos números reais, quando a sua função está definida nos reais e tomando valores nos reais, a gente não consegue, né, extrair raiz quadrada de um número negativo. Né? Eu já falei isso para vocês. Vocês vão conseguir fazer isso lá no conjunto dos números complexos, beleza? Aí sim, né, os matemáticos criaram um novo conjunto, né, chamado conjunto dos números complexos, em que eles criaram o número i igual a raiz quadrada de menos 1. Então, a gente consegue, então, com esse número aí, você cria esse conjunto, a gente consegue, através de uma maneira até bastante simples, né, bem elegante, bem simples, conseguir extrair raiz quadrada de números negativos. Mas olha bem, meus caros, quando o conjunto é o conjunto dos números reais, quando a sua função está definida no conjunto dos números reais e toma valores no conjunto dos números reais, isso é impossível, cara. Mas presta atenção, isso não significa, né, que a função não tem o seu gráfico. Ela tem o gráfico dela. A única coisa importante que ocorre é o quê? É que o gráfico ele não vai cortar o eixo x, beleza? A sua parábola não corta o eixo x, ok? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, para tentar, né, elucidar melhor isso aí, beleza? Vamos lá então? Vamos prestar atenção? Olha bem, pessoal, vou pegar uma função aqui, vou definir ela de R em R, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Vamos resolver? Vamos tentar fazer o gráfico dessa função? Como é que vai ficar o gráfico? Presta atenção, ó. Primeiro passo, pessoal, você vai seguir aquele algoritmozinho que eu falei para vocês na aula passada aí, né? Já mandei um videozinho de como fazer o gráfico da função quadrática. Então você vai fazer o seguinte, primeiro passo, receitinha de bolo, pessoal. Uma receitinha aí de bolo, ó. Primeiro você separa quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aqui, pessoal, ó, professor, mas eu tenho dificuldade de enxergar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Você compara com a fórmula geral de uma função quadrática. Olha bem, qual é a fórmula geral, pessoal? f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui, ó, você comparando, aqui é como se fosse 1, né? A gente não precisa colocar, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui, ó, comparando, ó, quem é o termo que qual o número que multiplica o x ao quadrado? É 1, né? Então, o a é 1. Qual é o termo que multiplica x aqui na nossa fórmula aqui, ó, na nossa função? B é menos 4. Cuidado, é menos 4, não é 4. E quem é o termo independente, o termo que não está multiplicando nenhuma variável? É o 5, né, pessoal? Pronto. O primeiro grande passo já foi feito, cara. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer logo no início. Determinar A, B e C. Perfeito? Porque agora, cara, é só jogar na fórmula do Bhaskara e seguir aquele algoritmo. Beleza? Vamos achar o delta? Quem é o delta? Ó, discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Então vai ficar, ó, b ao quadrado é menos 4 ao quadrado, cuidado, menos 4 ao quadrado. Beleza? Carrega o sinal do número. Menos 4 que multiplica o a. Quem é o a? É 1. Que multiplica o c, que é 5. Quanto é que vai dar isso, pessoal? Ó, isso vai dar menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 5, menos 20. 16 menos 20 dá menos 4. Beleza? Então, o nosso delta, pessoal, dá menos 4. Ok?
Quando você colocar isso na forma do Bhaskara, cara, o que vai acontecer? Ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes o a. O que acontece, pessoal? O que vai acontecer aqui, ó? Quando você colocar o delta aqui, cara, menos 4, como eu disse para vocês, isso aqui não está definido, cara, né, no conjunto dos números reais. A sua função, ela toma valores, né, ela está definida nos reais e toma valores nos reais. Beleza? Então, essa operação ela não tem significado no conjunto dos números reais, somente no conjunto dos números complexos. Tá ok? Então você para por aqui, cara. Né? O que acontece? Você não consegue encontrar os pontos, a função se anula, né? Ou seja, você não consegue encontrar os pontos que ela corta o eixo X. Mas você consegue fazer o gráfico dela. Você consegue calcular, por exemplo, o ponto em que ela corta o eixo Y ou o eixo f de x. Você consegue encontrar o bico da função, o vértice dela, que é o ponto. Aqui nesse caso, se você observar aqui, a nossa parábola vai estar assim, né? Ó, o A é positivo, né, pessoal? Eu sei que ela está, né, com a concavidade para cima. As perninhas dela estão para cima aí. Então eu sei que esse ponto aqui, o vértice, ele vai ser um ponto de mínimo. Beleza? Vamos achar então esse pessoal aí, esses pontos? Olha bem, ó. Então todo mundo entendeu aqui o motivo aí, quando o delta é negativo, da gente não ter as raízes. Vamos achar o ponto em que ela corta o eixo Y. Então vamos ver aqui, ó. O que você faz, cara? Pega o valor para x igual a 0, você vai ter o valor lá na função f de 0, que é o ponto em que ela vai cortar o eixo Y. Então faz x igual a 0, ó. Então para x igual a 0, então no lugar aqui do x você vai colocar 0, ó. Nós temos, vamos fazer assim, ó. Vai ficar f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 5. 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0 é 0, mais 5 dá 5. Beleza? Então o ponto para x igual a 0, y igual a 5, ponto 0, 5, esse ponto x para x 0, y 5, o ponto 0, 5, vai ser esse ponto aqui, né, pessoal? Ó, vai ser esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto 0,5, cara. Você faz aí no seu papel milimetrado, seu papel quadriculado aí, marca bacaninha esse ponto. Então esse é o ponto em que a minha parábola, a perninha dela vai cortar lá o eixo Y. Vamos achar agora o vértice? Vamos achar o vértice? Vamos achar o vértice aqui, pessoal. Quem é o vértice dessa parábola? Também já... Vocês viram que eu já expliquei isso para vocês aí. O ponto, eu chamei de ponto XV, YV. Olha bem, o ponto XV, o XV é dado por menos B sobre 2 vezes o A. Vamos achar esse cara? Então vai ficar menos o B, ó. O B é menos 4, então vai ficar menos 4. Cuidado, pelo amor de Deus, com o sinal, pessoal. Cuidado com o sinal, cara. Até, às vezes eu mesmo dou uma derrapada nisso aqui. Presta atenção no sinal. Cuidado, não esqueça o sinal. Não esqueça de fazer, né, a operação, trocar o sinal, tá bom? Senão você perde o exercício, cara. Então vamos ver aqui, ó. Menos o B. Então vai ficar menos 4, dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 4... sobre 2, né, na multiplicação, é isso, ó, menos com menos, aqui é como se tivesse menos 1 aqui, menos 1 multiplicado por menos 4 dá 4, 2 vezes 1, 2, 4 dividido por 2 dá 2, beleza? Quem é o ponto YV? Quem é, né, o YV? Vai ser menos delta sobre 4 vezes o A, e já, né, na videoaula passada já mostrei isso aqui para vocês. Como é que você calcula esse vértice aí? Então, olha bem, ó, menos delta sobre 4A. Quem é o delta, pessoal? Delta é menos 4. Então vai ficar novamente, ó, menos 4 sobre 4 vezes o A, que é 1.
Presta atenção no sinal, ó. Menos 1 vezes menos 4 dá 4. Dividido por 4. Beleza? Dividido por 4 vai dar 1. Então, meus caros, ó. Quem é o ponto XV, YV? 2. XV é 2 e o YV é 1. Então é o ponto 2, 1. Maravilha? Então vamos marcar esse ponto aqui, pessoal, ó. X é 2 e o Y é 1. Tá aqui o ponto. Marcar de azul. Aqui, ó. Tá aqui o ponto, então. Pronto, meus caros. Aí o que você vai fazer? Você vai traçar aqui, ó. Ela vem lá do infinito. Passa aqui. Passa no 5. Ela desce, ó. Passa aqui no vértice. Passa aqui no vértice. E vai subir, pessoal, simetricamente, ó. Ela vai embora. Sobe simetricamente aqui, ó. E vai embora. Esse eixo aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo? Se eu traçar uma reta paralela, passando pelo vértice ao eixo Y, você vê que ele divide a parábola em duas metades iguais aí. Chama-se eixo de simetria. Já discuti isso com vocês lá, no exercício lá, né? Da videoaula passada. Beleza? Ficou bacaninha. Ficou bacaninha essa minha parábola. Então, olha bem, pessoal. Você está vendo aqui que a parábola, cara, o gráfico da função, ele existe, pessoal. Ele existe. O que acontece aqui, ó, que o gráfico não corta o eixo X. É claro, né? Por quê? Porque ela não está definida para os complexos. Ou seja, eu não consigo achar a raiz quadrada de... O delta aqui deu menos 4. Então não tem solução, cara. Essa função, f de x, x ao quadrado menos 4x mais 5, ela não se anula, né? Eu não consigo achar os zeros dela. Tá bom? Mas não significa que ela não tem o gráfico. Ela tem o gráfico. Acabei de plotar, desenhar ele aqui para vocês. A única novidade é que ele não corta o eixo X. Eu poderia ter também, por exemplo, se o A fosse negativo, eu sei lá, você pode fazer um gráfico de uma função que ele poderia estar para baixo, assim, ó. Poderia estar também nesse outro quadrante, para cima ou para baixo. Poderia estar aqui, ó, cortando. Poderia estar aqui, ó, cortando o eixo Y. Ele poderia estar em várias posições aqui, infinitas posições. O que diferencia é o fato dele não cortar o eixo X em hipótese alguma. Entendido, meus caros? Ficou claro aí? Todo mundo entendeu? É isso aí. Agora pratique os outros exercícios, né, pessoal? Vão fazendo aí. No livro tem vários exemplos, vários exercícios. No slide também que eu mandei para vocês, tem alguns exercícios interessantes. Pesquise no Google também outros exemplos. Tem o Symbolab, pessoal. Eu mandei para vocês um programinha, né, um software. No Dia das Mães eu fiz até um desenho lá, né, do coração. Você pode usar ele, cara, para fazer seus gráficos também. Digita a função lá, ele já plota para vocês automaticamente o gráfico. É claro que é bom usar ele para você conferir se o gráfico, né, se o seu exercício está certo ou errado. O bacana mesmo é você fazer que nem o professor fez aqui, ó. Fazer no braço, fazer as contas, errar, consertar. É assim que a gente vai aprendendo, pessoal. Beleza? Ah, professor, mas eu não consegui acertar, difícil. É assim mesmo, cara. A gente erra, apaga, conserta. É assim que a gente vai aprendendo matemática, tá ok? Não pode ficar sem fazer, sem treinar os exercícios. Perfeito, meus caros? Então, um abração então, fiquem com Deus, se cuidem aí. E vão mandando mais dúvidas aí. Eu achei essa dúvida interessante. Tem uns alunos que estão realmente tentando, né, pessoal, se esforçando aí para aprender. Eu sei que não é o melhor dos mundos, mas é o que nós temos no momento, beleza? Então tchau, fiquem com Deus aí.